pessoal, boa tarde. Obrigada a todos por vir aqui conectar no nosso webinar. Muito obrigada mesmo pela confiança e por investir tempo na nossa empresa e no nosso evento. Eu sou Silvia Martins, diretora técnica da Five Validação de Sistemas. Okay? Eu sou a Stephanie Santin, também trabalho na Five Validação de Sistemas e eu agradeço a participação de todos vocês aqui no nosso evento. Bom, é o seguinte, nós planejamos um webinar mais, vou dizer assim, mais cool, tentar ser um pouco descontraído, apesar do assunto ser muito sério, e agora mais do que nunca, né? Com o novo marco regulatório, saído ali do forno há uma semana. E o nosso evento é bastante conveniente até no cronograma, a gente não esperava que ia sair agora, né? A gente sabia que estava para sair, mas não planejamos o evento exatamente para isso. De qualquer maneira, nós gostaríamos de interagir com você, porque eu acho que é um pouco chato ter um webinar onde a gente escuta as pessoas falando e ela fala e de repente você vai embora e não interagiu com ninguém, tá? Ainda mais que o nosso webinar é um sucesso. Eu quero agradecer a todos os 338 inscritos. Tem muita gente aqui com a gente, eu quero agradecer de coração a confiança, tá? E aí não vai dar para interagir com absolutamente todo mundo, mas eu acho que nós temos a oportunidade de fazer algumas coisas interessantes. São 3 oportunidades de interagir conosco, tá? A primeira é o Raise Hand, que é ao final de cada slide tem um assunto. Nós vamos perguntar para a nossa produção se eles têm alguma pergunta. E aí o Raise Hand, ela é uma oportunidade de fazer a pergunta verbal ou observação, tá? E no Question and Answers também, se você é tímido e não quer falar, nós temos como você ter a oportunidade de fazer a pergunta digitada. A gente fala o seu nome aqui, a tua empresa, e você coloca a pergunta e a gente vai tentar responder, tá? Tem um item, Stephanie, que eu queria deixar claro para todo mundo, que é o seguinte: esse webinar é um webinar de bate-papo. Eu acho que nós não estamos aqui para impor como deve ser. Exato. Mesmo porque a gente leu, né, da nova RDC aí, também da participação da Five nos eventos, do Sindusfarma, debates com a Anvisa, tudo mais. Sim. E acho que ninguém pode pôr o tom que sabe tudo, não é? Exato. Porque no Brasil o marco regulatório é super novo, essa normativa nova é global, então empresas globais podem realmente estar à frente, mas nós não. Gente, o Brasil está todo mundo no mesmo barco. Estamos nós, consultorias, fornecedores de soluções, de uma maneira geral, ou fornecedores de serviços, ou equipamentos, ou sistemas, ou tecnologias que seja, e as próprias indústrias e empresas. Está todo mundo tentando entender o impacto disso tudo. Então, eu gostaria que fosse mais um bate-papo do que realmente vocês julgarem que a informação é uma informação onde a gente está indicando todas as respostas, enfim, né? Então, fique à vontade para colocar sua opinião. Então, quando eu disser para a produção, tem alguma pergunta? Na verdade, você fica à vontade também para colaborar conosco e interagir entre os integrantes, tá? Nós vamos ficar muito felizes se a gente puder ter essa interação entre os integrantes também, tá bom? Então, se você souber, tiver alguma dúvida ou algo que possa adicionar, por favor, fique à vontade. Nós estamos tentando fazer com que esse evento seja como evento físico, onde você ergue a mão, pega o microfone e faz uma colaboração. Será de muito bom grado aqui, ok? Com certeza, muito bem-vindo. Então, eu vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela. Aqui. Opa. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Bom, então nós vamos falar sobre... Deixa eu colocar um pointer aqui. Nós vamos falar, Stephanie, sobre conformidade com eficiência na validação. Essa apresentação foi a Stephanie que fez, eu revisei, eu achei muito legal a proposta dela. E aí vocês... verifiquem se vocês gostam, enfim. Eu acabei não falando. Tem uma terceira oportunidade de interagir conosco também, que no final da apresentação tem um QR Code. E aí, você pega o seu celular no modo foto, mira para o QR Code e ali tem um rápido, super rápido, gente. Aqui é tudo autoeficiência aqui, tá? E aí você responde se você gostou, não gostou. Tem ali uma meia dúzia de perguntas, é jogo rápido mesmo. A gente está perguntando o tema que você gostaria que a gente fizesse no próximo
webinar, tá? E antes que alguém pergunte, nós estamos, acabei esquecendo de falar, nós estamos no nosso estúdio, nós temos um estúdio aqui no nosso escritório no Brasil, em Sorocaba, ok? Bom, vamos então, Stephanie, falar sobre conformidade com eficiência, né? Na validação, desmistificando o tema com o processo paperless alinhado a PIX, Anvisa, nós vamos bater um papo aqui do que está mudando. Então, na verdade, essa apresentação, ela é baseada em tudo que a Five vem estudando do novo marco regulatório, eventos que nós participamos, também os nossos estudos aí da nova RDC, né, 301 de 2019, enfim. Então, é tudo que os nossos estudos mostraram que são mais importantes, o que mudou em relação à RDC 17 também de 2010. A RDC 17 ela era baseada nos conceitos dos guias da Organização Mundial da Saúde, né, da OMS. Na verdade, esses guias eles já tinham passado aí por algumas atualizações que a nossa RDC não acompanhou. Então, ela até já estava um pouco desatualizada em relação a esses guias. E também na corrida do Brasil para entrar no PIX, né, que é a Convenção de Inspeção Farmacêutica Internacional, foi necessário que tivesse uma atualização da RDC 17. E aí a Anvisa optou por basear essa nova atualização nos guias do PIX. Qual que é a diferença entre os guias do PIX e os guias da OMS? Eles são bastante semelhantes, se eu não me engano, assim, é 95% de semelhança, mas, no geral, os guias da OMS, eles falam requisito e como você atingir aqueles requisitos, parâmetros de qualidade. Já os guias do PIX, eles deixam isso mais aberto, porque a Anvisa entendeu também que a indústria brasileira já tem maturidade, né, para saber como chegar e atender esse requisito. E também a revisão dessa norma, o que a gente enxerga, ela é muito boa para o mercado farmacêutico brasileiro, porque ela amplia os nossos horizontes. Ou seja, nós vamos aumentar e melhorar a qualidade dos medicamentos produzidos no Brasil, que isso também vai facilitar favorecer a nossa exportação, e o contrário também, né, receber produtos de melhor qualidade. Então, assim, resumindo, o objetivo é equiparar a qualidade dos produtos do mercado brasileiro com o mercado internacional. Então, eu acho que o ponto mais importante aqui é nós entendermos que fazer a adequação para o PIX nos eleva no nível do mercado consumidor mega interessante. Nós estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando de Canadá, nós estamos falando da Europa, nós estamos falando de muita gente, muito consumidor. Tudo bem que o Brasil e a América Latina toda, nós estamos falando aí de mais de 300 milhões de pessoas, de consumidores. Mas, de qualquer maneira, tem muita gente também fora daqui. E exportar em moeda forte pode ser uma boa, tá? Então, qualidade não se discute, tem que atender tudo o que tem que fazer para que nós possamos fazer exportação. Então, é uma questão econômica também. Eu acho que a gente tem que pensar, enquanto qualidade, nós precisamos pensar nisso tudo, que vai ser bom para o negócio. Favorece o desenvolvimento do nosso país. É uma questão econômica mesmo. Acho que, e é isso que a Anvisa está buscando. Ela tem direções, né, de governo para abrir mercado. Sim. Só que para isso a gente precisa equiparar a qualidade que não se discute, tem que atender conformidade. Então, basicamente é isso, é uma questão econômica, ok? Produção, alguma pergunta, alguma observação, pessoal? Sim, temos uma pergunta escrita. Sim. Você pode ler para mim? Flama Iron perguntou, boa tarde, a apresentação será disponibilizada posteriormente? Sim. Ótimo, é uma excelente pergunta, obrigada. A apresentação vai ser disponibilizada em PDF e também a gravação, tá? Então, para quem se inscreveu e para quem entrou, que às vezes nem todo mundo se inscreveu consegue entrar no horário correto, nós vamos enviar um e-mail. E vai ficar no nosso blog também, quem não conseguiu assistir ou não se inscreveu, vai conseguir solicitar a gravação que a gente vai disponibilizar no local lá no nosso site, ok? Vai ser disponibilizado sim. Se você quiser mostrar para alguém da tua empresa, achar que o que a gente está falando tem algum valor para o teu gerente, para o teu diretor, por favor, siga adiante. Tem mais alguém que levantou a mão? Tem mais alguém, produção?
Sim, tem o Jonesir Souza. A Maria Eugênia, não? Jonesir Souza. Abre o microfone, por favor. Ou da Jonesir, desculpa, não sei se é menino. Está liberado, é só ele desmutar o microfone. Olá, Jonesir, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem, vocês? Tudo bem, obrigada por interagir conosco, obrigada por confiar em nós, obrigada por estar aqui com a gente. Sim, de nada, eu sou aqui de Joinville, Santa Catarina. Excelente. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a indústria de life science é praticamente regulamentada pelo FDA. Isso. Qual o relacionamento que tem aí essa validação de vocês com o FDA? Excelente pergunta, obrigada, Janice, perfeito. O PICS é uma convenção internacional, onde 47 países optaram por seguir as diretrizes do PICS e adotar em cada país. Então, esses grupos internacionais, eles têm uma importância absurda, justamente na questão de troca, exportação e importação. Então, o que ocorre é que hoje nós estamos num novo marco regulatório que nos eleva no mesmo nível dos Estados Unidos. Com certeza, os Estados Unidos é um dos 47 países que adotou as boas práticas. Então, isso faz com que os americanos aceitem melhor os nossos produtos. Tá? São as mesmas práticas, a mesma BPF. Claro que lá a lei ela é organizada um pouquinho diferente, né? Organizada por partes. Então, por exemplo, para medicamentos é 21, CFR, parte alguma coisa, né? 211, normalmente é a BPF, que para nós aqui virou a 310. Então, lá, a organização e os termos que eles utilizam pode mudar um pouco, adequando a cultura local, mas no final do dia são os mesmos marcos regulatórios, tá? E é por isso que o Brasil precisou fazer esse upgrade, vamos chamar assim, esse upgrade de norma, para poder entrar no PICS, porque o Brasil está pleiteando lugar no PICS. Hoje ele é um membro observador, mas ele é um membro que tem o direito de votar e de decidir em conjunto com os outros países que normas que eles vão adotar em conjunto, em bloco, justamente para poder permitir o intercâmbio de produtos, garantindo a saúde do paciente, porque o PICS não pensa exatamente em mercado. O PICS quer garantir a saúde do paciente, como é uma convenção de inspetores internacionais que vão buscar fazer com que, não importa de qual país venha o produto, ele tenha qualidade, porque na ponta você tem um ser humano, independente de que país seja, basicamente é isso. E para países, só de curiosidade, não sei se todo mundo sabe, para países que não são regulados, é a Organização Mundial da Saúde que acaba cuidando, por exemplo, alguns países da África, pode não ter regulação própria, aí a Organização Mundial da Saúde olha para estes países. Então, deveria ser todo mundo na mesma página. Não sei se eu respondi já nesse... Oi, não sei se está me ouvindo, mas sim, ficou claro para mim. Muito obrigado. Obrigada a você por participar. Muito bom. Tem mais alguma pergunta aí, produção? No momento, não. Obrigada. Vamos lá, então. Ótimo. Então, um dos pontos que nos chamou a atenção, né, no novo marco regulatório é que eles chamam bastante para o sistema da qualidade. E eles citam a revisão gerencial periódica. O que seria essa revisão gerencial periódica? São reuniões em determinados períodos onde são apresentados índices da qualidade. Então, quantos desvios foram abertos nesse período, reclamações, eventos adversos que não estavam esperados, também resultados de auditorias internas, externas, auditorias da Anvisa, por exemplo. E tudo isso, o principal é que tem que ser mostrado para a alta gestão, porque a qualidade do produto é uma obrigação de todos dentro da empresa, né? Principalmente para os níveis hierárquicos mais altos. Então, que os gestores participem dessas reuniões e enxerguem a melhoria. O ideal é, por exemplo, que anualmente esses indicadores melhorem e a alta gestão acompanhe tudo isso e participe mais da tomada de decisão dentro da indústria. Então, indicadores e metas, eles são essenciais. Definir metas para os próximos anos, principalmente. E, na verdade, acho que o ponto principal aqui é que tem que ser a mais alta gestão. Sim, com certeza. Se tem presidente, é o presidente. Se tem o diretor-geral, é o diretor-geral.
Eu, particularmente, acho isso muito bom, porque o diretor, o presidente da companhia, pode achar que está tudo bem, porque ele está confiando no staff dele, que na cabeça do staff, a responsabilidade é dele, de segurar aquela situação, mas não. Na verdade, o agente regulador quer que todo mundo tenha ciência, desde a pessoa, é a principal, inclusive, que tem o poder de fazer os investimentos adequados, porque é duro você ter qualidade assegurada sem ter tecnologia, sem ter pessoas, treinamentos, capacitação e etc, né? Gera até um risco ao negócio. Exato, também, né? Porque falta de qualidade gera risco ao negócio. Perfeito, essa colocação é perfeita. O Murilo Gasparotti. Não sei se tem mais alguém também aí. Antes dele, tem outra pergunta da Lígia Ferreira, que diz assim: qual o momento que o Brasil passa de membro observador para membro efetivo? Ótimo, no PIX, né? Então, Lígia, na verdade, o Brasil está pleiteando, até onde nós sabemos, o Brasil tem até o final do ano para tomar algumas providências, e o marco regulatório era uma das grandes providências, porque não é só chegar lá e colocar no Diário Oficial uma nova norma sem alinhar com o mercado. Então, a Anvisa teve muito trabalho mesmo. Parte desse trabalho a gente conseguiu enxergar, porque a gente participou de alguns via associação, fomos para Brasília acompanhar os debates, as discussões a respeito disso. Então, foi muito trabalho que a Anvisa fez para colocar o novo marco regulatório de forma a fazer uma análise de risco, de impacto regulatório, né? Então, existe um impacto regulatório, a própria Anvisa, toda a estrutura da Anvisa precisa ser treinada e tudo mais. Então, o marco regulatório é uma das ações, mas tem várias outras que está acontecendo. E a gente sabe também que a Anvisa está para receber uma auditoria do PIX, né? São 2 países que eu acho que vão representar o PIX e vêm para Brasília para verificar todas essas ações. Eu não sei se é só em Brasília, eu acredito que tem algumas ações até em loco também, não sei. Tá? Mas o Brasil, ele passa a ser membro a partir do momento que ele passar nesse prazo e passar por toda essa avaliação de tomadas de ação. Então, a Anvisa, todo mundo acha que a Anvisa pressiona, mas na verdade ela também é muito pressionada. Eu, particularmente, sou fã do trabalho que está sendo realizado agora, sei que eles trabalham bastante, tá bom? Então, eu acho que, para nós, a oportunidade ímpar, estou comemorando, para ser sincera, Stephanie, para nós não mudou tanto para a FIVE em si, porque a validação de sistemas computadorizados, que hoje é o nosso core, não impactou tanto, porque a gente já veio de uma atualização que tem 10 anos. Então, a gente já acompanhou o mercado mundial. Mas nós da FIVE estamos, contentes com o novo marco regulatório, porque nos eleva a nível internacional. Isso é bom para o país. A gente precisa que novos sites escolham o país das multinacionais para a produção. A gente está perdendo os sites multinacionais. Então, o Brasil precisa disso, precisa gerar emprego e tal. Então, por isso que a gente está batendo um pouco nisso. Eu não sei se eu respondi, Lígia, eu espero que sim, senão você pede de novo para falar, tá bom? Produção, tem mais alguma coisa? Será que a gente conseguiu... Sim, Silvia, temos mais uma pergunta, mas é um pouco longa. Acho melhor você ler aí. Tá, só um momento. De quem que é? Só para eu... Fernanda Cunha. Fernanda, deixa eu ver. Ela é Question Answers. Boa tarde, equipe da FIVE. Vocês estão sempre muito engajados com a regulamentação global e sempre se alinhando às tendências. Obrigada, Fernanda. Silvia, você mencionou a tecnologia como parte da qualidade. Como você vê o cenário no Brasil hoje para que as empresas mudem os paradigmas e se adequem a mudanças rápidas de tecnologia que estão acontecendo? Você acha que as empresas, em sua maioria, estão se adaptando rápido ou existe um delay? Obrigada. Obrigada a você, Fernanda, por ter confiado em nós aqui para colocar essa pergunta para tanta gente que está aqui. Obrigada. Bom, o que eu acho? Eu acho que iniciativas como as nossas e de alguns fornecedores do país, tem muita gente boa trabalhando para que a indústria tenha condições de adotar a tecnologia para melhorar a qualidade. Né? Existem empresas, fornecedores que estão se conversando, que nem nós estamos conversando com alguns fornecedores, alguns players importantes, para que a gente possa oferecer, por exemplo, uma indústria sem papel. Existe muita coisa boa acontecendo. Eu até acho, Fernando, que existe um delay, mas acho que depende de todos nós poder passar segurança para a alta gestão, que primeiro, existem fornecedores locais bons. Segundo, existe tecnologia para fazer indústria sem papel, gente. Existe com um suporte local.
existe gente boa para ser capacitada para isso, né? Os brasileiros são muito bons no que faz, a gente precisa acreditar em nós mesmos. Eu sou positiva, eu acho que essa virada da chavinha está acontecendo, e muito porque fornecedores bons estão fazendo isso, porque às vezes a gente está na indústria, eu acho que não consegue enxergar o que está fora, e às vezes você está assim, tão no mundo do papel ali, que acaba não percebendo que será que eu consigo sair disso, para ao invés de ficar preenchendo o papel, eu olhar no dashboard e saber se o lote está saindo de especificação e tomar uma ação antes que aquilo ocorra. Eu acho que tem virar a chavinha muitas vezes toma um tempo, né, no início, mas depois o ganho que você tem após a implementação de sistemas paperless, ou até mesmo, por exemplo, sistemas NES, né, que faz toda a integração ali do chão de fábrica, você tem um saving muito grande em projetos como esse. Então, o início pode ser doloroso, mas depois vem todo o ganho aí dessa caminhada. Mais um tópico, depois disso retornamos às perguntas. Tá ok. Que ele está controlando o tempo. Tá, obrigada, Henrique. Deu uma ação. Aqui, vamos aqui. E o próximo tema, né, que também nós observamos aí no novo marco regulatório, é relacionado à validação de processos, tá? Que também é algo aí novo para todo mundo, tem uma abordagem que é a verificação contínua do processo, baseada no Quality by Design, né? O que é esse termo Quality by Design? Ele foi desenvolvido por um engenheiro na década de 50, em que ele dizia, né, e ainda esse termo, nossa, estamos até na corrida aí do Quality by Design também, que a qualidade do produto ela deve ser pensada desde o desenvolvimento, com embasamentos científicos, utilização de ferramentas estatísticas também, para definir aí todos os parâmetros críticos, ou seja, gerar todos os controles para evitar desvios na produção comercial. Então, pensar isso desde o desenvolvimento do produto também é fundamental, fora que eu imagino também o ganho de tempo, a melhora na qualidade e tudo mais. E a validação de processo, só para lembrar um pouquinho aí do conceito, é quando você vai interligar, né, o desenvolvimento do produto com o processo, garantindo a validação durante todo o processo de fabricação comercial. Ou seja, é mostrar que tudo isso está sob controle nessa produção comercial de rotina. E na nova legislação, ela cita a validação de processo tradicional e a validação de processo contínuo, que ela é composta por 3 fases. E o que são essas 3 fases? A primeira é a do desenvolvimento, é onde você vai determinar os atributos de qualidade, né, do produto e também os atributos de qualidade do processo. Então, essa fase é extremamente importante para você definir os controles. Já a fase 2, quando você vai comprovar que aquele produto pode ser produzido dentro dos atributos de qualidade e os parâmetros também definidos do processo. Já a fase 3, que é uma etapa bastante interessante, que eu acho que até o que aparece mais de novo aí na nova RDC, é quando você monitora, ou seja, já está na produção comercial, você monitora esse processo até ter uma certeza estatística. O que é essa certeza estatística? Ou seja, você definiu lá os parâmetros críticos do processo, também os atributos de qualidade, e aí você tem um range. Quando essa variação ela é menor, ou seja, ela está variando pouco, eu tenho uma confiança estatística, quer dizer que está sendo tudo produzido conforme lá os meus parâmetros definidos. Lembrando aí que os CQAs são os atributos de qualidade, né, a uniformidade da mistura, parâmetros do grânulo, aparência do comprimido, e os CPPs, que são os parâmetros aí críticos do processo, a umidade, temperatura, pH, tudo mais. Alguma pergunta? Alguém quer colocar? Eu acho que aqui o importante é a gente entender o seguinte: a gente sempre produziu medicamentos dentro da especificação. Sim. Então a gente já tinha qualidade, já tinha BPF, já tudo existia. Mas agora vai apertar um pouco mais. O que vai ocorrer?
eu tenho, sei lá, um parâmetro de 0 a 10, só que um dia o meu lote dá 9, outro dia, uma hora depois, o meu outro lote no mesmo parâmetro deu, sei lá, 1, né? E você tem aquele range lá. Quer dizer que não é padrão, né? Não que não seja bom para ser consumido pelo paciente, mas se eu tenho 9 e tenho 1, e o meu parâmetro é 0 a 10, como é que eu vou dar esse processo como validado? Então, a verificação continuada é a gente conseguir agrupar esses dados numa faixa de confiança onde eu diga, o processo está robusto mesmo. Então, é basicamente isso que mudou. E aí, eu particularmente, quando eu aprendi a primeira vez essa questão de CQA, CPP, eu acho que CQA é um atributo crítico de qualidade, mas nem sempre ele está ligado exatamente a um parâmetro crítico de processo, direto que a gente está acostumado. Por exemplo, uniformidade da mistura é um parâmetro, então pode ter a ver com questões até físicas, né? Parâmetros do grânulo, aparência do comprimento, aparência é física, né? Sim. Mas ligados aos controles de processo, a gente pode verificar a rampa de resfriamento, velocidade de rotação, ou seja, precisamos da automação interligada esses dados para que fique mais fácil a gente conseguir enxergar uma tela onde a gente consiga verificar o que está acontecendo de fato. Ferramentas, né, de estatística e sistemas que podem auxiliar também desde lá da primeira fase, né, do desenvolvimento do produto, porque sempre um bom desenvolvimento ele acaba gerando menos variáveis para você monitorar. Então, hoje no mercado a gente já vê algumas ferramentas, lógico, eu não tenho conhecimento de todas, mas eu acho importante também a gente estudar um pouco aí sobre sistemas, né, softwares que podem vir auxiliar aí na validação de processos. Ok, produção, alguma pergunta? Temos 3 perguntas aqui. A primeira é da Denise Rezende. Ela diz assim, pensando em validação de sistemas computadorizados, o guia de 2010 ainda é válido? Boa pergunta, Denise. Obrigada por participar conosco, tá? Estou feliz de ter você aqui com a gente. Sim, é válido, mesmo porque, contando uma história rápida, o que aconteceu? A Anvisa, ela colocou na RDC 17 que passava a exigir validação de sistemas computadorizados, e a história é que, ao mesmo tempo, ela criou o guia de validação de sistemas para dizer o quê? O como, né? O que estava na norma, na RDC, e o como estava num guia de validação. E esse guia, eu sei da história porque eu tive a oportunidade de coordenar uma equipe que fez esse guia, né? Então, a solicitação da Anvisa foi seguir as diretrizes do GAMP. E o GAMP é uma literatura paga e não está no nosso idioma. Então, o que a Anvisa fez? Vamos pegar os melhores momentos do guia e aí chamar alguns profissionais do mercado que estão acostumados a trabalhar com isso. Vamos fazer um guia para facilitar a vida do regulado? Então, muita gente pensa, né, que a Anvisa ela não pensa no impacto regulatório, mas ela imagina assim, tanto é que colocou o guia. Então, como o GAMP ele já fala de Quality by Design, quando a nossa referência foi o GAMP 5, que foi elaborado em 2008. Então, um guia desse tamanho, que é o tamanho do GAMP, não sai em um ano. Então, eles falam de Quality by Design lá por alguns anos, porque em 2008 já falavam nisso no guia. Então, no fim das contas, o guia da Anvisa acho que sempre merece uma melhoria, óbvio. Se você ler, você vai ver a necessidade de melhorar. Eu acho até que a Anvisa tem essa intenção, mas de qualquer maneira, ela está em linha, sim, eu não vejo muito, claro que tem que fazer uma análise mais apurada, mas eu não vejo nenhuma discrepância absurda. Assim. Eu acho que o que mais mudou na área de validação foi a área de validação de processos. Essa área de qualificação de equipamentos aí deu impacto também, porque as pessoas não estavam acostumadas a fazer análise de risco para qualificação de equipamentos e utilidades. Então agora, tudo é análise de risco. Então nesses pontos eu acho que é o que me impactou mais. Validação de sistemas computadorizados, quem já seguia o guia da Anvisa e o GAMP, acho que está dentro, tá, Denise? Não vi nada assim de novo em relação... Pode ser que a gente até mude de opinião, mas por enquanto não vi nada demais. Porque já é baseado em risco, né? Tem mais alguma parte de documentação vinda do fornecedor que a gente também vai comentar. Vai comentar, mas também não mudou. Não é nada novo. Nada novo. Assim, que pode reforçar, né, alguns pontos. Na qualificação de equipamentos tudo bem, mas olhando para a validação de sistemas também não vi nada novo. Eu já falava de FAT e SAT lá no guia da Anvisa e no GAMP 5. Então não vejo muita modificação.
Denise, eu espero que tenha respondido a sua pergunta, senão você põe aí para a gente um remember aí para a gente voltar nesse assunto, tá bom? Produção, mais algum tema? Vamos prosseguir para as apresentações e depois voltamos. Tá bom, ok. Aí tem uma dúvida, né, que o pessoal perguntou nos debates com a Anvisa e tudo mais, se a revisão periódica de produto é a fase 3 da validação de processo, aí pensando na verificação contínua. Na verdade, são coisas diferentes, né, a revisão periódica de produto, ela é o pós-mercado, onde você vai analisar aí os lotes por apresentação, né, de produtos acabados que foram aprovados, os reprovados também, lotes de matérias-primas utilizadas em cada lote, né, tanto aprovado quanto reprovado, não pode esquecer do reprovado nessa análise, porque ali tem dados importantíssimos, também lotes de embalagens e lotes que falharam nas especificações. E o objetivo dessa reunião de revisão periódica é saber se você vai precisar, por exemplo, retornar à validação de processos, se tudo isso de fato ainda está dentro daquela confiança ali estatística que a gente mencionou anteriormente. Aqui, Stephanie, eu vejo duas coisas bem diferentes, né? Sim. Eu vejo validação de processos, onde você está garantindo durante a fabricação que você está fazendo dentro dos parâmetros especificados, que não está saindo da tua faixa de confiança, que aí fica mais apertado ainda. Mas a revisão periódica de produto, como até você colocou aqui, é um pós-mercado, é um monitoramento importante, mas eles são dados diferentes, porque na validação de processo nós estamos olhando parâmetros críticos de qualidade, parâmetros críticos de processo, né? Atributos críticos de qualidade, parâmetros críticos de processo. Aqui a gente está olhando o negócio como um todo. Exato. É impressionante como o RPP, ele pega desde a reclamação, ele liga desvios, ele liga mudança, ele liga... Não é um trabalho fácil, né? Você unir todos esses dados. Não é fácil. E vou ser sincera, né? A Stephanie me conhece, sabe? A gente trabalha muitos anos juntas. Sabe que eu sou uma inconformada do RPP manual. Exato. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês. Acho que é um... acho que eu não sei se eu vou exagerar. Todos esses gráficos manualmente deve ser acho um horror, né? Você tem um trabalho manual de transcrição de dados, então se ele dá muito fora, você começa a pensar, será que o meu analista imputou errado os dados? Porque você não confia naquela informação. E ele deveria ser um sonho de consumo, que não é nenhum absurdo, é você apertar um botão e você ter, ou você parametrizar o período que você quer, qual é a apresentação que você quer, e ele te dá já com o último lote fabricado lá, os últimos desvios atualizados, para que você conheça o negócio, tenha o negócio nas mãos, o dashboard, por exemplo, e você possa dizer, isso está fora, isso aqui está na iminência de ficar fora, fica muito melhor. Teve uma circunstância que nós somos uma empresa, e aí ele estava me apresentando a garantia da qualidade. E aí, passando por ela, eu falei, quem é essa galera aqui, né? 20 pessoas, gente. Aqui é RPP. Tudo isso aqui é RPP. Analisar aquele monte de papel. E aí, e as pessoas lá procurando, folhando o papel. Então, né, é importante que essas pessoas que... Imagine, elas estão analisando dados super críticos. Então, tem a capacidade de fazer... Mas fazer preventivo, fazer análise de causa raiz, análise de riscos. Então, na verdade, nós não estamos falando exatamente de automatizar para não ter esses jobs, né? Nós estamos falando de melhorar o trabalho do analista. As informações. Afinal de contas, o que o analista faz? Analisa. Ele teria que ter as informações na mão para tomadas, influência e tomadas de decisão mais estratégica, né? Para buscar essas informações também. E não um formatador de dados manuais. Exato. É diferente. Então, pode ser que vocês discordem do que eu estou falando. Acho que o debate é importante, mas eu particularmente acho, e a nossa equipe julga que a tecnologia pode colaborar para que tenhamos as informações mais rápidas para uma decisão mais acertada rumo à qualidade e proteção do negócio. Ok? Tem algum questionamento, produção? Temos várias perguntas aqui, Silvia, mas vamos prosseguir com as apresentações, porque nosso tempo está corrido. Tá. Então, eu vou pedir para o pessoal que está com a mão levantada continuar com a mão levantada, que já vão ser respondidos. Bom? Tá ok. E caso eventualmente não consigamos responder
A gente vai agendar reuniões com vocês para a gente poder conversar com calma para quem eu não conseguir, ou a Stephanie não conseguir dar toda a atenção, tá, gente? A gente vai tentar dar conta aqui. Obrigada. E aqui é um slide até que nós já comentamos um pouquinho com vocês, né, que é a abordagem baseada em riscos. Então, na nova RDC, eles citam em diversas partes essa abordagem, principalmente aí para as atividades de qualificação e validação, porque qualificação, a gente observou ao longo desse tempo que muitos clientes nossos faziam apenas os protocolos de testes de QI, QO e QB. Se a gente for pensar, tem equipamentos muito complexos, às vezes em chão de fábrica mesmo, né, que impactam aí diretamente na qualidade do produto, que uma análise de riscos é fundamental, até para definir todas as mitigações, os procedimentos que precisam ser elaborados, os desafios que têm que ser feitos nos protocolos de QI, QO e QB. Tá? Então, isso é algo assim que chamou a nossa atenção, que a gente também acha muito benéfico para o mercado. É lógico que existe uma dificuldade, né, quando a gente pensa em análise de riscos, em Excel, manter tudo isso no papel, mas já tem softwares aí disponíveis no mercado que fazem também esse gerenciamento e vão facilitar aí a vida de todos os analistas, porque eu sei também que isso não é fácil, né? Aliás, todo o processo dentro da indústria, ele muda muito. E é sempre importante abrir controles de mudanças, revisar os riscos, né, testar aquela mudança pontualmente em protocolos e também, muitas vezes, quando a gente discute um risco de um sistema, por exemplo, durante a implementação, ainda a equipe não tem tanta maturidade, tanto da ferramenta quanto, às vezes, do processo que ele vai gerenciar. Então, às vezes, a nossa primeira discussão de risco ela até acaba sendo um pouco truncada. Depois que a equipe passa a usar aquele sistema, tem total domínio da tecnologia, é importante também revisar aquele risco. De repente, vocês até enxergam outras mitigações, utiliza melhor aquele software, né, que tem funcionalidades que nem todo mundo sabe que existem, somente em sistemas IRPs, e depois ali no dia a dia consegue identificar uma série de melhorias e também é importante voltar para a análise de riscos e revisar esses cenários aí gerando novas mitigações. Você sabe que você comentou uma coisa importante, Sté, que é a questão da primeira análise de risco ser truncada, né? E de fato porque você não conhece o sistema, não conhece o equipamento, portanto, tem dificuldade de enxergar o futuro e esse sistema implementado no teu processo, uma coisa única, o processo é só seu. Então, é enorme. E aí, como é que a gente liga isso, né? Eu acho que a oportunidade aí é contar com bons fornecedores. Com certeza. Porque contar com fornecedores que ou não conhecem muito bem o produto, ou não tem um suporte local muito bom, ou não entende o dinamismo de analisar riscos, é importante que ele esteja em conjunto, porque o processo quem domina é a indústria, mas o fornecedor domina a tecnologia, então eles têm que ter mãos dadas para conseguir fazer um trabalho legal. Uma outra coisa importante, não adianta você contratar e depois falar para ele assim, viu, é o seguinte, você vai precisar passar comigo 3 dias aqui fechado numa sala de reuniões para fazer análise de riscos. O que ele vai dizer? Não, mas isso não está no meu escopo. Porque o fornecedor, ele é muito pressionado, a gente sabe também, a gente está do lado de cá, sabe. Fornecedores também. O fornecedor é muito pressionado, é melhor preço, aquela coisa toda, melhor prazo. E aí, de repente, ele não tem 24 horas para dispor da equipe dele para fazer algo que ele não calculou no cronograma. Então, veja, conversa antes. Pontual. Isso, verifica se se é um primeiro projeto que ele está participando, se ele vai assumir isso como um aprendizado, ou se não for o primeiro que ele cobre, mas conversa sobre isso, deixa claro que ele precisa participar da análise de riscos. Você é o processo, ele é a tecnologia, aí ligado às coisas é a melhor composição, tá? Eu acho que para uma tecnologia onde, para não ficar truncado. Complexas, que são muito novas no mercado, a presença do fornecedor, de fato, ela é fundamental. Isso. Produção, alguma pergunta? Dá tempo? Não? Silvia, temos uma aqui do Márcio Pessoa, que são 2 perguntas, na verdade. Uma é assim, qual seria a diferença dos RPPS já existentes de verificação continuada de processo fase 3? E daí tem outra aqui. Os CQAS também não são
avaliados no RPPS. Escreveu errado aqui, mas é avaliados. Tá. Bom, pode ser que, eu não sei se de repente abrindo o microfone dá para ficar um pouco mais claro, mas eu particularmente vejo como coisas distintas e não vejo a revisão periódica de produto, que acho que é disso que ele está falando, revisão periódica de produto ligado à validação de processo, porque são assuntos diferentes. Você vê dados mais de números diversos com relação a lotes e também na validação de processo está olhando mais para parâmetros críticos. Que né? pode ser, são produtos que ainda estão na fase 3 da verificação continuada, como eles já estão sendo comercializados, também estejam sendo analisados ali na RPP. Tá? E aí você tem interligação entre as duas tarefas, porque ela não foi finalizada ainda, porque você não gerou os dados de confiança. Só para responder esse rápido. Sim, certo. Vamos prosseguir com as apresentações. Tá ok. Mas a gente pode marcar um horário para conversar, Marcos, sobre isso, tá bom? Tá, por favor, marque aí que você tem interesse de falar com a gente, se a gente não conseguiu responder a tua pergunta. Eu acho super importante nos certificarmos que todo mundo que está chegando aqui no webinar está saindo com algumas respostas também, porque senão não vale a pena o investimento de tempo. Então, por favor, fale aí, não ficou claro ainda e a gente marca uma reunião, tá bom? Bom, análise de documentos do fornecedor. Então, um outro ponto, né, que apareceu são os protocolos aí recebidos pelo fornecedor. Isso é muito comum no mercado, principalmente para sistemas do controle de qualidade, chão de fábrica, enfim. 2 pontos importantes. O primeiro é avaliar se essa documentação do fornecedor ela está de acordo com os procedimentos internos. E também lembrar que eles preparam protocolos mais genéricos, sem pensar para aquele processo específico para aquele cliente final. Né? Então, por exemplo, perfis de acesso, às vezes, varia bastante. Como você vai definir os perfis de acesso, por exemplo. Então, sempre avaliar essa documentação e acrescentar com testes adicionais. O que a FAV sugere? Faz anexos, né, de QI, QO, QD, também avalia isso numa análise de riscos, né, se de fato todos os pontos ali fundamentais foram avaliados, estão no protocolo do fornecedor, para não correr o risco aí de qualquer etapa crítica passar nos testes, né? Não serem testadas aí nos protocolos de testes. Acho que tem uma dica que a gente pode dar para o pessoal aqui, que é o seguinte. É claro que tem que verificar a criticidade e o grau de customização da tecnologia que está sendo implementada. Mas, se for... Não tem muito problema, mas quando você tem aqueles books gigantescos, você tem 2 dias para olhar se o fornecedor previu todos os testes que ele comprou do kit lá, né? Ou mesmo que sejam os protocolos entregues pela Five. Não importa se é uma consultoria ou se é um fornecedor. E às vezes é bastante informação. Uma dica também, que a não ser que seja uma customização, né? Uma implementação maior. Mas se for um equipamento ou funcionalidades standard, que a gente chama, né? Que são de prateleira, e de fornecedores bem estabelecidos no mercado, o que dá para fazer? Usar os riscos médios e altos da análise de riscos para focar e ir direto buscando se o fornecedor previu esses testes. É uma forma de você garantir baseada em risco. Exato. Ainda que há risco nisso. Sim, né? Nós até já utilizamos essa estratégia, um projeto, e com certeza, sendo bem certo, você consegue identificar exatamente os testes que estão faltando e elaborar os anexos, enfim. Né? Ou solicitar que o fornecedor faça, né? Mas de qualquer maneira tem para isso. Sobre essa parte aqui, produção, alguma pergunta específica? Seguimos? Não, vamos seguir mais 2 slides, depois voltamos com as perguntas. Também, lá no início, né, a RDC tem uma parte que eu não falei no início, a RDC 301, ela tem 14 instruções normativas. E no início da instrução normativa, que é a 47, de validação e qualificação, ele cita ali como parte de um sistema de gerenciamento de riscos a qualidade. Né? Então, as decisões sobre o escopo e a extensão da qualificação e validação devem se basear em uma avaliação de riscos justificada e documentada das instalações, equipamentos, utilidades e processos. Vem de encontro com tudo isso que a gente já comentou.
E um ponto bastante importante é a validação retrospectiva, que ela não vai ser mais aceitável. Então, na verdade, desde 2013, né, Silvana, já não era mais aceitável, mas a gente ainda via a indústria tratando muitos sistemas legados, né, principalmente a validação de sistemas computadorizados. Isso, de fato, agora está explícito. E, então, sempre pensar na validação de sistemas em perspectiva. Eu vou comprar um sistema, um equipamento novo, já elaborar a especificação dos requisitos do usuário, né, que já é o primeiro documento de VSC. Eu acho que aqui a dica é, se você está em iminência de receber uma auditoria, já com a RDC 301 em vigência, porque já está vigente, e aqui eu não acredito que tenha regra de transição, tá, gente? Porque se foi publicada e ela está dizendo que a abordagem não é mais aceitável, e nós estamos em 2019, desde 2013 já foi o prazo, porque de 2010 para 2013 foi o prazo para validação de sistemas legados, o inspetor tem total direito de não aceitar uma abordagem de validação retrospectiva. No fim das contas, todos os sistemas computadorizados, enfim, seja de equipamento, seja de utilidade, seja sistema de gestão, seja as planilhas, tem que estar tudo em dia, tá? Então, se você tem alguma auditoria da Anvisa agendada, corra, porque isso pode ser um problema para você, por isso que a gente resolveu colocar nessa apresentação, tá bom? Mais 2 slides, né? A produção falou. Ok. Bom, aqui eu acho que é interessante comentar que é muita mudança, mas também tem oportunidade de otimização. Eu não sei se vocês perceberam, ou se já tiveram todos tempo para dar uma olhada, a regra regulatória, o novo marco regulatório, está trazendo a possibilidade do PAT, que é a Process Analytical Technology, ou tecnologia analítica de processo, que é usar técnicas não destrutivas para substituir algumas análises do laboratório. Por exemplo, Raman, FTIR. Então, aqui, a chance, né, é que nós possamos, durante o processo de fabricação, eu já saber os controles, sem precisar parar para mostrar aquela fase e levar para o controle, para que eu possa dar andamento, né? Assim eu não embalo o material e depois eu descubro o que está fora. Até porque o Raman e o FTIR, eles permitem aí ter uma identidade biológica, né, ali do produto, enfim. E como a Silvia falou, são técnicas não destrutivas. Então, acho que pensar nisso também pode otimizar muita coisa aí durante as etapas de produção, análises do controle e tudo mais. Mas é só observar que o PAT não pode sair fazendo, ele tem um impacto no registro. Então, se você tem a intenção de aplicar PAT na sua linha, tem que envolver o pessoal de assuntos regulatórios para você não enfrentar nenhum problema de estar em desarmonia com o registro, tá bom? Mas é uma super dica para buscar um melhor desempenho, tá? E outra novidade, não tem tanto a ver com a área de validação, mas a gente achou importante também, porque nós somos especialistas na área de validação, é que a CP 632, os laboratórios analíticos, está vindo agora, né, com a necessidade de reportar os resultados das análises de matéria-primas e produtos acabados para o governo, né, para a Anvisa, para que a Anvisa possa colocar isso dentro de um BI e ter os mapas de onde ela precisa monitorar o risco sanitário. E aí existem 2 formas, basicamente, de você fazer. O XML, fazendo uma interface com o LIMS, que é o Laboratory Information Management System, que é o sistema ali que faz a gestão da amostra, normalmente, tem lá, assim, em formato já eletrônico, dos resultados da análise, cadastros, etc. Ou, a alternativa é continuar fazendo manual, mas também precisa duplicar e fazer o apontamento manual no sistema do governo, que chama ARPA, pelo menos é o que está na consulta pública, tá? Isso é uma maneira da Anvisa otimizar e verificar os riscos sanitários olhando para esses dados e saber onde que tem problema sistêmico para que ela tome ação de olhar antes do vencimento da BPF, tá? É uma pressão maior para a indústria, mas, por outro lado, é um jeito de otimizar e verificar potenciais problemas, lotes com problemas no mercado. Alguma dúvida aqui que eu possa tirar aqui, produção? Silvia,
Eu vou falar para você olhar no seu computador, porque temos 12 perguntas e o nosso tempo está bem escasso. Precisamos responder essas perguntas bem brevemente. E se a pessoa precisar, você pode mandar um e-mail para ela. E as pessoas que estão com a mão levantada continuem também, que daqui a pouco a gente dá a oportunidade para elas falarem. Bom, vamos pegar uma aqui. Eu peguei aleatória, tá, gente? Do Agnaldo Baldin. Boa tarde, parabéns pelo webinar. Sou fã de vocês. Obrigada, Agnaldo. Obrigada por confiar em nós. Sempre atualizados e engajados. Questão, essa atualização deve... Bom, não sei se está falando desse slide. Essa atualização trará uma grande mudança na forma de gerenciar os dados e processos. Qual tecnologia vocês avaliam que pode auxiliar e mitigar todos os riscos nesse processo? Obrigado, Agnaldo, São Paulo. Bom, eu não sei se você está falando aqui do LIMS, pelo horário eu vi, pode ser que seja desse slide. De qualquer maneira, nós estamos falando aqui de implementação de LIMS. A gente recomenda que um sistema seja implementado no laboratório para fazer gestão de amostra, fazer interligação, talvez uma segunda fase, mas é importante, fazer interligação dos equipamentos do laboratório com o software, e com isso você não precisa fazer coleta de dados manual, transcrição, com integridade de dados, porque o projeto Integridade de Dados está super ligado com dados do controle da qualidade. E também pode ser alguma implementação, às vezes a gente assusta de falar em LIMS, né? Porque é uma implementação mais pesada, mas pode ser feito por fases, por processo. O importante, no final das contas, eu acho que é importante não duplicar as tarefas. Já é tão pesada a rotina do controle. Imagine você ainda ter que fazer manualmente uma inserção. E outra coisa, o ARPA tem que ser validado em cada indústria. Então, é pesado, gente. Os protocolos vão estar disponíveis, né, até pela Anvisa, que são testes aí pontuais, até para ver essa interface e tudo mais. É isso mesmo. Eu sei que tem mais perguntas aqui, na verdade tem 12 no Question Answers, fora as mãozinhas. Sim. Mas a gente vai responder tudo, se não der tempo, a gente entra em contato com cada um de vocês, tá bom? E acho que até essa pergunta, ela veio bastante de encontro com essa reflexão. Então, assim, as exigências, elas aumentam com a finalidade aí de melhorar a qualidade do produto, mas, ao mesmo tempo, a gente está nessa corrida da indústria 4.0, né? Que não é uma corrida só do Brasil, é uma corrida mundial. Então, sempre fazer o exercício de pensar como que os sistemas, softwares paperless, podem vir auxiliar nesse processo e deixar tudo isso mais seguro, mais rápido, mais eficiente também. E aí, aqui, continuando a nossa reflexão, quando a gente pensa em garantia, qualidade, sempre vem em mente esse monte de pastas, né, como a Silvia mencionou, da RPP. Então, de fato, é um processo extremamente burocrático, manual, ou seja, eu, assim, quando também atuava na área técnica, nossa, era um desespero, correr atrás de assinaturas, às vezes você passa um dia correndo atrás dos revisores e aprovadores. Aí tem o pessoal que saiu de férias, aí sempre vem assinatura retroativa, né? Também outra coisa muito comum às vezes, acaba que perde algum documento ali na véspera de auditoria, tem substituição de folhas, né, que não é compliance, e não tem integridade, não tem rastreabilidade disso, né, de alterações que podem ser feitas após um protocolo ter sido aprovado, inclusive, e também as assinaturas retroativas. E, de fato, tudo isso ocorre aí quando a gente pensa no processo no papel. E, se a gente observar a indústria como um todo, somente todas as áreas críticas que têm impacto no produto, a gente observa que diversos já utilizam sistemas paperless, como o EQMS, né, que é o Enterprise Quality Management System, por exemplo, sistemas que fazem o gerenciamento de documentos. No geral, eles têm vários módulos, gerenciamento de documentos, desvios, enfim, formulários, e tudo isso já deixa o processo ali da garantia mais paperless. Também o CRM, que trata as reclamações de clientes, o Build Management System, que faz toda a supervisão das utilidades dentro da indústria, o MES, que vai integrar a planta inteira, o LIMS, que nós acabamos de falar, né, que integra o laboratório do controle de qualidade, além de fazer o gerenciamento de amostras, que no geral tudo isso era via formulários,
também o gerenciamento de armazéns e os ERPs como Proteus, sabe, que todo mundo aqui já conhece bem. E o que falta de fato, né? Qual que é essa pecinha do nosso quebra-cabeça? É o VLMS, que é o Validation Lifecycle Management System, que é um sistema que veio aí para gerenciar, auxiliar no gerenciamento das validações e qualificações. Então, quando a gente pensa em revisitar riscos, como eu pontuei, né, essa necessidade de revisar os cenários de riscos, os protocolos, sempre que tem uma alteração, pensando na utilização de um software, tudo isso fica mais ágil, porque você pode ali direto no item e alterar. Também gerenciar inventários e plano mestre de validação. Como a indústria grande, é bastante desafiadora a questão do inventário, porque sempre tem aquisição de sistemas novos, sistemas que são aposentados, e você gerenciar tudo isso no software se torna muito mais prático, além de toda a rastreabilidade. Também a inter-relação entre os documentos. Então, quando a gente pensa em uma matriz de rastreabilidade, eu mesma já perdi uma semana elaborando matriz. Mudou o projeto, você precisa mudar a matriz, toda a documentação ela é viva. Então, qualquer alteração muda lá os requisitos do usuário, riscos, protocolos de testes. E também, né, você revisar tudo isso em formato eletrônico, assinatura eletrônica, ou seja, quem assinou, não existe assinatura retroativa, né? É exatamente ali a data e o horário. Já aconteceu conosco, a gente não pode ser hipócrita aqui para falar que nunca aconteceu. Mas ocorre porque a gente não teve a oportunidade de ter o papel físico na hora. Exato. Então, se nós tivermos a oportunidade, em qualquer lugar que você está, não pode estar no cliente, um sistema em nuvem, você consegue assinar de qualquer lugar do mundo. Você de qualquer lugar não importa, na fila do banco esperando lá e você consegue entrar no item e aprovar. Então, eu acho que muito problema de integridade, Esther, com data, está relacionado à oportunidade e à logística de você ter que estar no local certo, na hora certa, no momento certo, no horário de expediente. Quando envia pastas para o cliente, às vezes aconteceu o correio em greve, vai chegar só depois. E aí, né, acaba assinando com a data perto da elaboração. Isso aconteceu algumas vezes, vamos dizer assim, né? Sim. E na verdade, hoje, quem nunca, né? Atira a primeira pedra, né? Quem nunca fez isso. Então, na verdade, e por que isso ocorre? Não porque as pessoas têm intenção, né? Existe até, acho que um número aqui interessante, passamos fugindo só um pouquinho para a produção ficar muito brava comigo, mas o que ocorre é que nos guias de integridade de dados, tem os estudos lá, em algum deles, eu acho que é se não me engano, é do PIX, que fala que 95% das não conformidades de integridade de dados, elas não têm intenção de fraude. Isso. Olha que interessante. Então, isso significa que se eu tivesse um processo que eu conseguiria fazer de maneira contemporânea, que é o C do ALCOA, do integridade de dados, quer dizer que eu não cometeria isso. Então, a gente vai precisar revisitar alguns processos. E validação de sistemas tem muito problema com data também, validação no geral, né? Processos, métodos analíticos, limpeza, tem muito problema com data. Porque a gente começa um ensaio hoje e amanhã você coletou evidência, mas você vai terminar de relatar amanhã, só que você fez o teste hoje, você esquece para dar da manhã. E publicar todas as evidências, datar, até a chance de erro, né, de ser errado. Você põe a data em muito lugar, no mesmo teste. Você tem que cancelar campo. Na hora de assinar, sem querer. No cancelamento do campo sem por data. É meio que... Por que eu fiquei com o campo sobrando, né? Você também deveria entender isso. Cancelar todos os campos também. E nem dispor de campos que não são aplicáveis para aquele teste, né? Com certeza. Então, é por isso que a gente realmente acha que é uma boa aqui, né? E pensando em tudo isso, a Fire desenvolveu o Go5, que é uma plataforma em nuvem, como nós comentamos, você acessa de qualquer local, tendo uma conexão boa com a internet. E além de um software, eu diria que o Go5 ele vai mais além, né? Ele conta com toda a biblioteca que é o conhecimento da Five desde 2009. Então, por exemplo, se você vai validar o ERP, tem toda a biblioteca de compliance, que são requisitos, riscos e testes comuns aí para qualquer sistema, que são testes, por exemplo, de no-break, backup de dados e tudo mais, e também bibliotecas específicas
para cada sistema. A gente já tem alguns cadastrados, ela também é viva, a gente está constantemente atualizando e elaborando novas bibliotecas. E por isso, né, tanto assim, a questão de puxar a biblioteca, a geração da matriz, né, que é automática, gera um save aí de 65%, porque o analista ele não vai passar aquele tempo levantando os cenários, buscando projetos anteriores para ver o que ele pode aproveitar. A gente até acelera o conhecimento, que, lógico, é importante estudar o manual, tudo, mas dependendo do software, se for, por exemplo, o sistema de gerenciamento e aquisição de HPLCs, a gente já tem isso na biblioteca. Também acelera o conhecimento dos profissionais da área. Então, até facilita o treinamento dos analistas. E é uma plataforma altamente segura e rápida, ela está hospedada na Amazon, né, Silvia, que nós qualificamos também esse fornecedor. Isso, esse saving de 65%, ele está relacionado mais ou menos 35%, porque você já tem os riscos mapeados. Riscos, o conjunto riscos, requisitos e testes. Então, era o nosso sonho de consumo. Inclusive, a gente tentou consumir um sistema assim para uso interno. Não era a nossa intenção, lá em 2015, fazer o desenvolvimento. A gente tentou consumir, ser um cliente. Mais rápido também. Né? Exato, porque o fornecedor é muito apertado, né? E aí a gente precisa ser eficiente. Na verdade, o fornecedor costuma ser mais até eficiente, porque ele tem vários projetos para entregar. E aí, o que ocorreu conosco? São as duas, né, opções que a gente olhou. Um quis atender a gente aqui no Brasil e a outra opção simplesmente falou assim, mas como assim? Você quer a biblioteca? Você quer que eu diga para você como é a sua validação? Falei, mas um IRP tem basicamente regras de negócio muito parecidas de um negócio para outro. É farma, no final das contas, eu não posso faturar um produto acabado vencido, eu não posso usar uma matéria-prima que está fora de conformidade, não posso alocar isso no ordem de produção. E o que muda, né? Então, claro que tem que ter, de novo, o trabalho do analista, super importante, de analisar se aquele cenário, aquele requisito, aquele teste fazem sentido para aquele processo. E aí ele pode mudar, ele pode tirar. É muito mais fácil sair de algo que não já pré-pronto do que eu tirar do zero da minha cabeça usando a minha. Só que um dia eu estou no RP, outro dia eu estou no sistema de água, outro dia eu estou no codificador, agora eu estou no projeto de serialização e rastreabilidade. Isso é um profissional multidisciplinar, né? Ninguém dá conta disso, né? E aí o que nós fizemos, a gente pegou os melhores momentos dos projetos que a gente já construiu, né? E anonimizamos isso tudo, fizemos merge de vários projetos legais que a gente teve a oportunidade de participar, que os clientes nos deram essa honra mesmo, né? Porque é uma confiança. E aí nós construímos uma base de dados dos sistemas mais comuns. Exato. Não significa que temos todos, mas ele é bem interessante, tá? E aí, acho que um ponto importante aqui falar também é da rápida implementação. Porque a gente sabe, Stephanie, que nós temos concorrentes, tá? Fora principalmente, na verdade é fora. E a implementação, ela é demorada. A gente percebeu que tem que fazer o upload do inventário, cadastrar todas as informações dos equipamentos, isso pode demorar meses, dependendo do tamanho da empresa. O nosso caso, você pode fazer uma implementação palatina, de forma que você adquire hoje o Go5 e amanhã você está conseguindo fazer os primeiros passos de uma qualificação do próximo sistema que você tiver no cronograma. Então, é bastante conveniente, você já consegue sentir o retorno sobre o investimento. Uma coisa interessante também é o rápido time to market. O que significa time to market? Você tem lá a indústria, ela desde o desenvolvimento do produto, seja medicamentos, seja produtos médicos, seja cosmético, o que for, até ele conseguir ser produzido, ele tem um caminho absurdo, se a planta ainda estiver pronta, né? Porque tem também, plantas, às vezes tem novos sites para fabricar um produto inovador que vai super bombar no mercado e tal. Então, o que acontece? Você tem um montão de etapas ali. Desenvolvimento, depois você tem registro, se for medicamento, tá lá, passou aquele montão de fases importantes. Uma planta nova, todo o processo de construção compra de equipamentos. E aí, validação e qualificação, gente, fica para o final. Fica aquele aperto. E aí, aumenta a expectativa do negócio. Normalmente, o cronograma atrasa de construção desse site, desse prédio, que seja. Então, para nós, é importante que a gente
a gente entende que o negócio espera que a validação e a qualificação seja rápida e precisa. Não enrole muito, não coloque o negócio muito burocrático, mas que consiga passar segurança para que a indústria possa ter uma auditoria que falar, olha, foi em cima do laço, porque validação e qualificação é algo que parece um equilíbrio numa balança, né? Não pode ser nem de mais e nem de menos. E nem de menos, porque isso também não garante qualidade, não garante robustez daquele equipamento. Então, o retorno sobre investimento, que é o ROI que a gente está falando aqui, né? O Return of Investment, ele é importante porque se eu conseguir entregar para um cliente uma qualificação, uma validação um mês antes de um conjunto de sistemas, uma linha, isso pode significar muito dinheiro, principalmente se os lotes tiverem um valor agregado alto, porque a gente pode fazer com que o cliente possa produzir, sei lá, 12 lotes, 4 lotes, porque agilizou o processo de validação e qualificação. Então, o retorno sobre o investimento dele é realmente bem interessante. E até acompanhar implementações de sistemas aí na metodologia ágil também, né? Então, o sistema ele foi desenhado aí até para vir de encontro com essa corrida da indústria 4.0. E aqui a gente vai mostrar, será que já está compartilhando a tela? Sim. Rapidamente aqui o que é o Go5, só para vocês terem uma noção. Depois a gente também pode agendar reuniões de demonstração mais técnicas, mais detalhadas. Então aqui a tela inicial, que é o dashboard. O que é o dashboard? São índices para os gestores e a equipe acompanhar o projeto em tempo real. Então, por exemplo, aqui no início a gente consegue ver os itens finalizados, total de itens que foram puxados da biblioteca. A gente precisa explicar o que é item, né? Porque, na verdade, a gente ceifou a validação por itens. Então, no Go5, a gente vai mostrar depois uma tela, que é a matriz de rastreabilidade, e, por exemplo, um requisito ele vai estar linkado com o cenário de risco e com o teste. Isso facilita muito nas implementações, até para seguir aí a metodologia ágil, depois a gente mostra e explica um pouquinho melhor, e também nos controles de mudança, né? Você versiona exatamente aquele item que foi impactado, ao invés de versionar o documento inteiro. Então, ele agiliza demais, é ágil mesmo. E aqui está indicando que só 4% do meu site está em conformidade. Exato. Né? Então, você consegue visualizar rapidamente. Claro que aqui é uma base de demonstração, isso aqui nem é real, né? É um projeto fake, né? Sim. Também tem um gráfico ali em cima que gera todos os índices. Também pode filtrar, né? Por documento. Aqui eu poderia pesquisar o inventário, né? Aqui eu tenho 49% do inventário aprovado, né? Aqui é como se fosse uma construção, né? Porque aqui é uma base de desenvolvimento. Aqui eu consigo ter os projetos ao qual eu tenho acesso. Então, uma coisa interessante que ele também traz integridade. Você dá acesso somente para os profissionais da equipe que estão envolvidos com aquele projeto. Né? Hoje em dia, às vezes ocorre do profissional não ter noção de que aquele dado não pode, aquele documento não pode ser vazado e acaba, às vezes, tendo acesso e é importante proteger o negócio com relação a isso também. Aqui é só uma tela rápida, né, para mostrar os dias de atraso, caso esteja atrasado, e aí você consegue ir direto para o projeto que você tem em ação. Bom, aqui eu acho que é legal a gente mostrar como que fica a carinha de uma matriz de rastreabilidade. Isso, deixa eu ver se ele vai carregar. É uma tela que serve de super consulta, né? Então, até na própria auditoria, ela é excelente, porque, por exemplo, você vê um determinado aqui risco, onde ele foi testado, qual requisito que ele está linkado, e também uma navegação rápida. Você vai direto no item, até acho que não sei se dá para mostrar, que vai direto no item. Deixa eu mostrar um aqui. Exemplo de risco, né? Aqui, sem entrar nele, então, só lembrando, né? A matriz de rastreabilidade é um entregável do GAMP. Sim. É um entregável do novo jeito de fazer qualificação de equipamentos também. Então, o que acontece? Rastreabilidade significa você ligar o teste a um risco e a um requisito, ou só risco, ou só requisito, de qualquer maneira tem que ter abordagem em risco agora, né? E aí, aqui nesse caso, o vermelho significa que não está aprovado ainda, né? De qualquer maneira, ele já te dá aqui uma ideia, então,
que o R1 está falando de controle de acesso. Nesse caso aqui, o projeto foi feito em inglês, tá? Porque a plataforma ela tem 2 idiomas de navegação, mas você pode navegar em português e gerar uma validação em inglês, porque o Global quer que seja uma documentação que o Global vai revisar. Então, não importa isso, né? O importante é você definir como você quer produzir o teu item. De qualquer maneira, aqui eu sei que esse item está em desenvolvimento. O que significa isso? Que ele já foi importado da biblioteca e ele já sofreu alguma modificação ou não. Como é que eu vou saber se o meu analista trabalhou esse item? Na verdade, trabalhou porque eu sei que ele está em desenvolvimento, mas ele pode ter alterado ou não, né? Então, ele fala qual é o rastro dele, qual que é o código PAI dele, né? Que é o código 1. E ele já me dá uma palhinha aqui do que significa. Então, aqui ele está falando de senhas não serem armazenadas em banco de dados em formato criptografado. Ah, mas eu quero entender melhor, por que isso ainda está em desenvolvimento? Você entra lá, claro que entra se tiver com acesso, né? E aqui, você já viu? Fui lá da matriz de rastreabilidade, que é como se fosse uma tela de superconsulta, e já fui para o entregável. É isso que nós estamos fazendo. Então, o que é ágil para nós? Via matriz, você saber que um risco está em aberto da senha criptografada no banco, mas eu também já consigo construir o teste. Então, antigamente, e também dá para fazer todos os riscos do projeto e depois todos os requisitos. O modo tradicional também é também. Só que a gente tem que voltar a pensar tudo de novo, né? Porque eu já tinha pensado na criptografia do banco ou das senhas, que seja, vou ter que pensar nisso de novo. Então, é uma forma de ir casando as coisas, né? Discutindo o risco e já quer navegar. Vamos ver como que está o protocolo de testes. Aí já dá para discutir também em relação ao passo de teste. Então, tudo isso ganha muito tempo na execução do projeto de validação, né? Porque, em geral, faz tudo faz lá no Word, análise de risco, né? Faz no Excel, depois passa para o Word, aí abre outro documento em Word, elabora o protocolo, depois você tem que linkar tudo isso na matriz de rastreabilidade. Então, de fato, gasta um tempo enorme em projetos de implementação rápida. Isso acaba que impacta bastante o projeto também, né? E aí, aqui tem tudo já, né? Na verdade, a gente está validando usando campos. Sim. E até a gente teve uma certa resistência quando o desenvolvimento propôs um formato desse, porque cadê meu documento, né? Cadê aquele apego ao documento que nós temos? De fato, ele pode ele vai virar um documento, mas o sistema, ele tem os campos certos para a gente alimentar. Então, aquilo vai virar um documento, tem os itens de introdução, escopo, tudo direitinho, fluxo de revisão, aprovação de todos os itens, é igualzinho, só que de uma forma muito mais rápido e ágil, Então, aqui eu respondo, no caso de uma análise de risco, severidade, probabilidade, detectabilidade. E uma coisa boa é que da biblioteca eu posso trazer já a mitigação. Então, claro que é uma sugestão de mitigação e é óbvio que isso precisa ser analisado, se é pertinente ou não para o projeto, mas eu já tenho até um insight ali que pode me ajudar, às vezes eu cubro até por procedimento. Todos os campos são editáveis, então, de repente, você trouxe alguma informação na biblioteca, quer mudar, quer acrescentar, tem a liberdade para isso aí dentro do... Aqui eu vou até mudar para mostrar. Aqui eu estou em outro teclado, criptografar as senhas, tá? Então, supondo que eu fiz isso, se eu salvar, eu for no histórico, olha, eu tive tudo isso. Então, a Stephanie, dia 25 de janeiro, importou da biblioteca, aí teve trabalho da Lilian, depois meu trabalho. Então, se eu quiser saber o que no dia 27 de agosto, às 16h49, e de uma semana atrás foi feito, eu comparo e mostro a diferença. Então, você consegue rastrear exatamente qual foi a ideia para chegar naquela construção do item já aprovado, tá? Então, de qualquer maneira, a gente pode voltar aqui, e eu estava no risco, certo? Sim. Agora eu já posso ir lá e ver qual é a proposta do teste. E aí eu posso editar o teste também, e são campos pertinentes a teste, não tem os mesmos campos da análise de risco, porque é um outro entregável. E assim a gente vai construindo a validação mexendo com campos, então é bastante ágil. Acho que um outro caso legal quando tem teste para executar, aparece essa seta verde aqui. Sim. Então, se eu entrar aqui está aparecendo para mim.
São testes para eu fazer a execução. Significa que eu estou no fluxo para fazer essa execução. Não é qualquer profissional que vai fazer isso. Deixa eu ver aqui. Aqui já foi finalizado. Já está mostrando que foi também já. Aqui está aprovado, tá? Está faltando pós-execução e tem um olho. O olho significa que eu posso entrar, visualizar porque eu tenho acesso, mas eu não posso mais mudar porque já foi aprovado esse item, né? Aqui, tá vendo que eu não posso nem mudar mais, ele já está em cinza mais claro, né? Foi um teste executado via GoFile, Isso. onde você tira prints, que a Silvia vai mostrar também, das evidências e anexa isso no sistema e fica lá registrado. Qual foi o usuário que aplicou. Eu também posso ir pelas minhas atividades, viu, Esther? Também dá aqui executar testes. Vamos pegar aqui desempenho. Vamos ver aqui. Desempenho que tinha, o PQ7. Isso. Essa setinha significa que eu tenho esse teste para fazer. Então, eu leio o teste, vejo o passo. E o último. Aqui, todos com olhinho, porque já foi tudo executado, tá vendo? Você pode ter vários testes. Aqui é um teste de performance que está monitorando a performance do equipamento. Nesse caso aqui, é um equipamento de uma case packer, é uma empacotadora, né? Ela está no monitoramento ali de performance. Do 15º dia. Então, eu posso falar aqui, dado a ser registrado, no Exu. Não encontrei nada, certo? E aí, gente, juro por Deus que é só isso. Você tira evidência, que aqui vocês não estão me vendo fazer isso, mas eu apertei o print screen. De prova. Vou na área de colar, dou um Ctrl V. Aí ele mostra o preview. Claro que eu tirei só do próprio GoFile, né? Aí eu dou um confirmar. Coloco o nome do anexo aqui, que é o 15º dia... monitoring, falo que pode anexar, ele está pensando aqui, pronto, e aí dou um aprovar, assina eletronicamente. O que eu estou fazendo aqui? Estou aplicando o teste? Não estou só aplicando o teste, eu estou organizando as evidências também. Acabou, eu não tenho mais nenhum campo para cancelar. Acabou. Eu vou fazer a pergunta clássica. Gera o entregável? Como gera? Vamos lá. Aqui é só para mostrar onde que eu geraria esse entregável, né? Em qualquer lugar onde eu estou com ele aberto aqui. Então, deixa eu pegar aqui uma análise de riscos, né? Isso. Então, tem uma setinha aqui. Deixa eu tirar o painel da ferramenta do webinar aqui. Gerar entregável, né? PDF eu posso ver a tela de HTML. Então, esse PDF, aqui a gente já deixou alguma coisa pronta para você, que é mais ou menos isso aqui, olha, deixa eu começar aqui do início. De teste. Esse é do nosso modelo, tá? Sim. Mas na implementação a gente adapta aos templates e aos procedures, os procedimentos do cliente, da matriz, seja o que for, tá? Então, todo esse formato, ele é um formato que a gente trabalha. Então, ele me fala quem que imprimiu, que dia que foi, a organização do índice. Não há necessidade de ficar editando mais isso, tá? É automático. Né? E ele tem o controle de versão por item. Então, ele me mostra aqui a evidência já colocada logo embaixo. Então, eu sei que foi, por exemplo, o Henrique Malaquias, dia 18 de janeiro de 2019, às 15h54, que fez a impressão. Desse outro aqui, deixa eu ver se tem algum aqui. Eu tenho todo o track do quem fez a revisão de pré-execução, antes de executar o teste, quem que aprovou, quem testemunhou, se fosse o caso, a gente não pediu aqui, mas poderia ter, e a revisão pós-execução e revisão ou aprovação, eu posso pôr um revisor só, enfim. É definido no workflow, lá no momento do cadastro do subprojeto, que você os revisores e aprovadores, e também quando você cria o workflow de revisão e aprovação. É isso. Deixa eu ver se eu não acabei não me empolgando demais aqui. Acho que 5 minutos. 5 minutos. Olha, ainda temos 5 minutos. Nossa, gente. Produção, tem alguma pergunta? Acho que tem várias. Sim, Silvia, tem várias. Se você quiser olhar e responder as mais relevantes. Selecionar algumas rapidamente. Vamos pegar aqui do Alexandre França. Boa tarde, Silvia e Stephanie. O treinamento em CSV realizado internamente em uma empresa será considerado como válido para apresentação e auditoria como evidência da qualificação de equipe?
Eu, particularmente, não vejo problema, Alexandre, mesmo porque eu sei que você entende dessa área. O importante é ter um material dentro do sistema da qualidade, o registro, né, dos participantes. Não vejo, não há nada que eu possa dizer para você que é obrigado a você contratar a Five. Olha que pena, né? Mas eu tenho que ser sincera. Eu acho que é melhor você contratar a Five. Mas se você não puder ou não quiser, é válido sim, tá? A capacitação interna. Na verdade, a gente faz isso internamente aqui também. Registra no sistema da qualidade. Claro que nós não somos regulados, mas nós temos as mesmas práticas de uma indústria farmacêutica. Na verdade, obrigada, Alexandre, pela pergunta. Obrigada pela pergunta, obrigada por estar aqui conosco, né? Com certeza. Deixa eu ver o Marcelo Niediger. Ai, que nome bonito, Marcelo, obrigada. Boa tarde. Ainda sobre validação retrospectiva, como isso impacta sistemas legados? É impossível sua validação? É necessário uma atualização de sistema ou criação de uma nova versão para incluí-lo como novo? Na verdade, Marcelo, olha, eu acho que incluir uma nova versão como novo pode ser uma sacada boa. Pode, acho que usar esse momento até para ver se tem algum upgrade, porque às vezes tem sistemas que são tão antigos, Marcelo, que eles não atendem o 21 CFR parte 11, tá? Então você pode até aproveitar esse gancho também. Mas é uma corrida contra o tempo, né? Porque também acho que definir essa estratégia no inventário, mas pode levar aí uma não conformidade. Né? Pode acontecer. De qualquer maneira, eu vou ser sincera, assim, pelo menos nós fizemos já mais de 1.000 projetos, tá? Nós temos 108 clientes. E clientes de todos os tamanhos, grandes, multinacionais, nacionais, grandes nacionais, pequenas, temos de tudo. E uma coisa que a gente acabou aprendendo é que dificilmente a gente faz uma análise de riscos e os riscos dão todos baixos. Assim, fica até meio estranho, né? Então, no geral, essas mitigações, elas podem remeter a uma nova configuração do sistema. Que se o fornecedor for fazer, pode ser que ele já peça atualização, a não ser que já seja mantido. Então, pode ser uma estratégia, mas o inspetor, na verdade, ele pode perceber se é uma nova versão ou não, porque versão, normalmente o primeiro dígito da versão, ele já diz que é um outro sistema, uma outra tecnologia. Então, se o inspetor tiver bastante conhecimento, ele vai perceber que você, na verdade, fez, sei lá, da versão 12.1 para 12.2 e chamou isso de sistema novo, mas, na verdade, você já usava. Né? E, de repente, até liberou produtos. Liberou produto e pode dar problema. Na verdade, talvez tem que assumir o risco e abrir um desvio de qualidade e ser mais sincero. A menos que o fornecedor tenha um sistema totalmente novo. Aí pode ser uma estratégia interessante você falar, olha, eu tinha... Mesmo assim, você acaba caindo no desvio de qualidade. Sim, porque o desvio é importantíssimo, porque mostra que você sabe que estava errado e documentou. Diminui o tamanho da sanção. Na verdade, ela poderia ser até uma conformidade eventualmente menor, tá? Porque eu acho que, dependendo da atitude que você tem perante ao órgão regulador, pode diminuir. Ele ter a sensação e a certeza que está sendo enganado pode ser um pouco ruim, tá bom? Bom, não sei se nós temos mais tempo, acho que não. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai consolidar todas as perguntas que vocês fizerem, todo mundo que ergueu a mão, que a gente acabou não descobrindo o que vocês queriam saber. Nós vamos marcar algumas reuniões para tentar se aproximar melhor e ver o resultado, tá? Eu gostaria de agradecer aos colegas que colaboraram com esse evento, tá? Teve uma galera que trabalhou para que esse evento ficasse com esse formato. Espero que vocês tenham gostado. É o Demetrios, o Henrique, a Luana, Rafael, Stephanie e João. Tá, então o que nós vamos fazer? A gente vai deixar alguns minutos aqui o QR Code. Nós vamos pedir para você mirar com o seu celular, a parte de foto. Vocês vão entrar no formulário, automaticamente no formulário, e eu peço que você reserve 2 minutinhos só para preencher esse formulário, porque a gente precisa ouvir vocês para saber se esse webinar ficou no formato que agregou para você. É isso que nós queremos, tá bom? Obrigada por tudo e a gente se fala. Também agradeço aí a participação de vocês. Eu estou disponível para responder também dúvidas, perguntas e apresentar o Go5 para quem tem interesse aí de conhecer melhor a nossa plataforma. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.